Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje ele veio, o indesejado Red, com uma porrada que o Manchester United tomou do tal do Crystal Palace. O United não perdia de mais de um gol de diferença há muito tempo, tomou de 4-0. Acontece, né? Eu não fiz tudo para amanhã, vou deixar aqui. Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, cara o Borussia. 1,51 na vitória do PSG, 4,93 no empate, 6,63 na vitória do Borussia. Acredito em jogo para gols, que é o último, né? Se perdeu, tá fora. E acredito em vitória do PSG. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, clicou. Vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade, beleza? Bom, eu vou trazer algumas informações relacionadas a futebol, Campeonato Brasileiro. Por exemplo, um jornalista, o Andrei Kampfer, ele traz uma informação que é grande a possibilidade da CBF paralisar o Campeonato Brasileiro por 2 ou mais rodadas. E isso por causa da tragédia lá no Sul, né? A gente tá vendo aí notícias tristes, né, do que está acontecendo com o povo do Sul, com chuva, enchente, e os times de lá estão impossibilitados de jogar. Primeiro, por causa das condições dos estádios. O estádio do Grêmio está alagado, né? A arena do Grêmio, o CT do Internacional está também alagado, e condições psicológicas também. Quem está vivendo esse sofrimento lá, infelizmente muitas vidas se perderam, sem condições até psicológicas para praticar futebol. E eu acho que seria uma decisão acertada a CBF paralisar o Campeonato Brasileiro nessas 2 rodadas. Lembrar que os 2 times nem jogaram na rodada passada, então é grande a possibilidade de acontecer, tá? Agora uma informação trazida pelo Atenção Vascaínos: o Pesolano quer encaminhar a classificação do Valladolid, lá, o time do Ronaldo na Espanha, para a primeira divisão, e pode chegar no Vasco até semana que vem, viu? Inclusive, se o campeonato for paralisado, seria melhor para ele chegar e poder atuar já contra o Vitória. Mas se o campeonato não for paralisado, o Vasco joga no final de semana contra o Vitória, depois encara o Fortaleza pela Copa do Brasil, e o Pesolano já poderia estrear no Campeonato Brasileiro na 7ª rodada contra o Urubu. Então tá aí uma informação sobre um técnico que tem tudo aí para ser contratado pela empresa fraudulenta, a 171 Fraudes. Falando em 171 Fraudes, o GE resolveu bater com força agora na 777. Eu tô adorando ver o comportamento, principalmente de jornalistas que apoiavam até semana passada a venda do Vasco para 777, que estava colocando os aportes, que a empresa estava cumprindo suas obrigações, que quem estava reclamando era por causa de questão política. E hoje eu já vi jornalistas que fizeram isso, mudando o discurso para dizer que não apoiou a venda do Vasco, não. Eu apoiei a transformação em SAF. Vender para 777 eu nunca apoiei. Eu nunca. Tem um monte de gente no Instagram, no Twitter, tudo pulando o barco. Isso é normal, né? Então a matéria no GE diz que um fundo inglês que entrou na justiça acusa a 777, que acusa a 777 de fraude, diz que a empresa americana é marionete da ACAP. Vou explicar porque ficou confuso, né? Na matéria diz o seguinte: castelos de carta controlado por outra empresa. Essa empresa, a CAP, ela controla as ações ou os grupos que a 777 é dono. Por quê? Porque a 777 deve 10 bilhões de reais para tal dessa ACAP. Então imagina, essa ACAP é uma empresa que emprestou muito dinheiro para a 777. Eles estão preocupados em fazer o Vasco ser competitivo, ganhar campeonato. Eles estão preocupados em vender o que eles puderem vender para poder recuperar parte do dinheiro que eles colocaram nessa empresa fraudulenta. Eles, a 777, ou o Josh, levou garantias que não existem para poder pegar dinheiro emprestado. Então o cerco ele está se fechando, a casa está caindo para esses canalhas, né? Uma outra matéria que saiu, inclusive no GE também, que o Conselho Deliberativo do Vasco convidou o CEO, o covarde do Lúcio Barbosa, e a CFO, Cátia dos Santos,
para comparecerem a uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo no dia 9 de maio. Isso, para eles prestarem esclarecimento sobre o plano, o projeto que a 777 tem, ou o planejamento que a 777 tem para a SAF do Vasco. Eu não acho que eles vão pintar no conselho, vão cagar para esse convite, não vão prestar esclarecimento de absolutamente nada, não estão ligando para nada com relação ao associativo, e é sobre o associativo que eu vou falar nesse vídeo, né? O Edmundo, lá no Mundo Ed, trouxe uma informação que advogados do Vasco da Gama Associativo já têm motivos para derrubar o contrato com a 777. Ele é bem claro, vou deixar o áudio aí, onde ele vai falar que 3 cláusulas não foram cumpridas no contrato. A primeira seria a manutenção de São Januário, que está abandonado. A segunda seria a reforma do CT, que não fizeram absolutamente nada. E a terceira e a mais grave, ele explica o que eu falei aqui quando muita gente me xingou, que a obrigação da empresa de colocar o dinheiro não é no dia 30 de setembro, eles têm até o dia 30 de setembro para colocar o dinheiro no Vasco. Eles podem colocar a qualquer momento. E aí tem uma lei no Brasil que obriga o investidor a comprovar que tem condições de colocar esse dinheiro. E aí eles não comprovaram, não deram garantias, a dar garantias. Então o Edmundo vai explicar que eles quebraram já 3 cláusulas do contrato, que eles já têm um motivo para derrubar e que isso já nem está sendo mais discutido. Já estão movimentando aí para poder derrubar o contrato, que o que está sendo discutido com a gestão Pedrinho agora é o que eles vão fazer depois de derrubar o contrato. O que eles vão fazer para comandar o Vasco quando a 777 acabar. Cadê o contrato? Quem é que aceitou o contrato? Por que aceitaram o contrato? Com a SAF não dando quase que nada. Mas mesmo dentro do contrato, tem muita falta de cumprimento dele, né? Eu vou citar aqui três exemplos claros. Manutenção de São Januário, a reforma do CT, isso está em contrato e não foi feito. E o principal, é porque as pessoas, a gente é meio leigo, né? Você falou que não entende de cozinha, eu não entendo nem de cozinha, nem de advocacia. Mas os advogados do Vasco dizem que o aporte, esse de 270 milhões de reais, que as pessoas informam como elas querem, como convém. Esse aporte de 270 milhões de reais, ele tem que ser feito até 30 de setembro. Não é no dia 30 de setembro. E tem uma lei no Brasil que quando alguém te deve alguma coisa, um valor expressivo como esse, né, e a SAF, a 777, deve ao Vasco, a SAF Vasco, aos 70% da SAF, aos 30% da instituição, 270 milhões. Tem uma lei no Brasil que você pode pedir ou exigir uma garantia desse pagamento. Entendeu? E eles também não deram essa garantia. Então, isso já é motivo suficiente para que haja um rompimento do contrato. Mas você entende que ela deve, Edmundo? Se ela tem até o dia 30 de setembro para pagar. Não, eu não entendo que ela deve. Não entendo que ela deve. Mas se ela vai pagar, ela pode dar a garantia. Ela pode dar a garantia se ela vai pagar. Mas eu não consigo enxergar o que muda muito. Eu acho até que o Vasco deve torcer para ela não pagar. Aí você não está cumprindo rigorosamente o contrato. É uma discussão. Se você não pagar. Sim, mas você não precisa esperar. Não dá garantia também. Você não precisa esperar até o dia, porque na cabeça de alguns já é devido. Não, mas não é devido. Por exemplo, você quando recebe um boleto para pagar a conta de luz, está escrito lá, pagamento até o dia 8. Até o dia 8 você pode pagar. Sim, você não é obrigado a pagar antes. Sim, mas nesse caso, como é um valor muito alto, é exigido uma garantia. Não foi exigido pelo sócio anterior. Né? Não foi exigido pelo sócio anterior. Atrasou. E atrasou já os dois outros aportes. Então, o de hoje está exigindo. Então, isso já é motivo de um rompimento. Se ele vai acontecer ou não, Barão, uma outra história. E eu já não entendo de advocacia. Hoje a questão nem é mais, a discussão nem é mais essa. Porque o caminho para romper, ele já existe. Tá? É o pós-rompimento. Como que você toca o time depois desse rompimento. Essa hoje é a grande dor de cabeça da instituição.
Você diria que, por exemplo, se o Vasco tivesse plena convicção de que teria uma saúde financeira pós-rompimento, o Vasco já teria, através do departamento jurídico, se movimentado para romper o contrato. Exatamente. Se vai ter êxito ou não é uma outra história. Mas o movimento hoje é para ter dinheiro para pós. E planejamento para isso, né? Porque hoje você não sabe nem como é que está. Edmundo. Bom, essa informação trazida pelo Edmundo casa com a informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola, de que o dono da Crefisa, aquele que jurou apoio ao Pedrinho nas eleições, que quer botar lá o name right, né, o nome da empresa Crefisa no novo São Januário, depois da reforma, ele está interessado em comprar parte das ações do Vasco da Gama. Seria essa aí a válvula de escape para a gestão Pedrinho, porque... Não sei, o Pedrinho não deve ter planejamento algum para tocar o departamento de futebol, né? Então, vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos. Antes de terminar esse vídeo, só quero mandar um recado aqui, uma nota muito triste, né? Um pesar, o falecimento do pai do meu amigo Eriquinho, cara. O cara que sempre acompanhou o canal aqui desde o começo, o pai dele vascaíno. O nome dele é Cícero Ramalho. Então, semana passada, o Cícero, acho que completou uma semana que ele faleceu. Meus sentimentos ao Eriquinho e toda a família, que Deus possa confortar o coração de todos vocês. E nessa hora tão difícil que eu já passei por isso, sei como é que é perder um pai, tá? Então, meus sentimentos aí e que ele possa estar nos braços do senhor Cícero Ramalho, grande vascaíno, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.